Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Começamos aqui mais uma live. Dia 73. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos orientado. E tem sido assim maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Thay, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no desafio de 365 lives. Todos os dias estamos aqui nesse mesmo horário, às 6h27, falando um pouco a respeito do reino de Deus, sobre a sua justiça, sobre tudo o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E quando você aprende a governar a si mesmo, você transborda abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então são alguns ajustes que precisamos fazer aqui na nossa cabeça, na nossa vida, na maneira como nós agimos, na maneira como nós falamos, como nós pensamos, como tratamos a nossa alma e o nosso espírito. Tudo isso precisa de ajuste. E quando nós conseguimos ajustar tudo isso, o Senhor Deus, Ele vai nos dando a direção, vai nos mostrando o caminho. E aí, quando confiamos nele, nós conseguimos fazer muito mais daquilo que pedimos ou até imaginamos. E os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles acabam sendo realizados por esse motivo. Quando você realmente confia plenamente no Senhor e não ocupa a sua mente e o seu coração com coisas assim passageiras, sabe? Com mágoa, com rancor, com ressentimento, com tudo aquilo que acaba te impedindo de fazer o que precisa ser feito, tá bom? A nossa palavra de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Então, vai abrindo aí, em nome de Jesus, Mateus, capítulo 22... Não, Mateus, capítulo 14, desculpa, 14, do 22 ao 33. Hoje nós vamos falar sobre olhar para o Mestre, o nosso Mestre. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando a respeito do reino de Deus. Esse final de semana foi intenso. Muitas mensagens assim de Deus assim para minha vida, muitas ideias, muitas sementes que ele foi colocando assim. Foi um tratamento, assim, uma reviravolta, assim, na minha cabeça. Mas Deus é top das galáxias. Ele vai mostrando que ele tá no comando e que se nós realmente obedecermos, se nós dermos um passo de obediência, ele vai nos sustentando, vai nos abençoando e vai nos mostrando outros caminhos, os outros passos, né? Isso é muito gratificante mesmo. Ontem eu tava assistindo um filme que era Quem Quer Ser um Milionário, né? Mas é um filme assim totalmente diferente do título, né? A gente pensa uma coisa, mas na hora foi outra. Um filme que foi feito na Índia. E eu achei assim muito interessante todo o contexto que ele utilizou. Foi como se tudo já tivesse escrito, né? Como se fosse a questão de destino. Eu não acredito muito nessa questão de destino, mas eu acredito que Deus ele já escreve a nossa história de alguma forma, né? E tudo que vai acontecendo vai contribuindo pra gente chegar no nosso objetivo, pra gente chegar naquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Então, à medida que nós vamos dando um passo de obediência, Ele vai nos mostrando o próximo passo e aí nós vamos continuando ali nessa caminhada com Ele e fazendo com que a vontade dele venha prevalecer sobre as nossas vidas. Eu achei muito interessante do jeito que eles fizeram, mas me fez refletir sobre isso, né? Que Deus, ele nos dá uma direção, ele nos mostra o caminho. E quando nós estamos lá, nós estamos obedecendo, nós vamos cumprindo a vontade dele nas nossas vidas. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós seguimos essa vontade, tudo na nossa vida não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais realizável. E à medida que nós vamos obedecendo, nós vamos, através de nós, né, glorificando não só as nossas vidas, né, mas também glorificando o nome do Senhor a respeito de tudo que nós formos fazer. Amém? Então vamos lá, vamos ler Mateus 14, 22.
Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem... Só confirma para mim se o áudio tá bom, por favor. E fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Obrigado, meus amores, obrigado. Então vamos lá. Essa situação aqui que aconteceu, ela está registrada somente no livro de Mateus, nos outros evangelhos ela não está. E tem, ou melhor, não completa, né, quando Pedro anda sobre as águas. Tem só dizendo que Jesus andou sobre as águas, mas não que Pedro também andou sobre as águas. Quando nós pensamos na nossa vida e analisamos essa passagem em si, nós percebemos aqui uma situação muito, muito interessante. Quando Pedro estava olhando para o Mestre, quando ele estava ali focando somente no Senhor Jesus, somente naquilo que... Imagina só, você no meio do mar, né, de um rio ali, era no mar que eles estavam, e num barco, e aí alguém fica andando sobre a água e você, ai meu Deus, é um fantasma, é alguém que tá andando, porque ninguém em sã consciência consegue andar em cima da água, né, só Jesus. Beleza, então eles olharam assim, mas mestre, se for o Senhor mesmo, Pedro, né, se for o Senhor mesmo, então permita que eu vá até ao Senhor. E ele falou, venha, né? Vem, Pedro. Então, primeiro aqui, o que eu entendo? Jesus, ele está sempre disponível para nós. Quando você, às vezes você quer uma prova, né, de que Deus está ali. Só que ele vai sempre dizer para você, venha até a mim. Ele nunca vai, sabe, ser a pessoa que vai até você, porque ele já está lá. É você que sempre vai até ele. E enquanto você estiver olhando para ele, seguir na direção dele, você sempre vai estar por cima da água. O que é estar por cima da água? O mar em si tem muito ali na sua profundeza, tem muito animais, tem um reino animal inteiro ali debaixo do mar, né? Mas também tem alguns destroços, dependendo do lugar, tem pedras e muitas outras criaturas, tudo ali debaixo. E a gente pode imaginar o seguinte, que debaixo ali do mar seja os problemas que acontecem na nossa vida, as situações que tentam nos tirar do caminho, as preocupações, sabe, tudo aquilo que vem na sua cabeça, que faz querer você desistir, que faz querer você ficar para trás, que faz querer você olhar para os lados, que faz você não confiar em si mesmo para chegar aonde realmente você quer. Então, debaixo do mar tem tudo isso. Tem aquilo que nos leva para longe de Deus, aquilo que nos faz agir com a força do nosso braço, aquilo que nos faz ocupar a nossa mente de tal maneira que nós não conseguimos olhar para o Mestre. Quando nós damos um voto de confiança ao Senhor, quando nós nos aproximamos dele, quando nós vamos até a ele, nós temos esse poder de andar sobre as águas, assim como ele andou também. Não andar ali no fundo, onde tem as nossas amarguras, as nossas tristezas, as nossas derrotas, tudo está ali embaixo. Mas quando você continua olhando para o Mestre, você
continua andando por cima do mar. Você continua andando, independente do que está acontecendo, independente das situações que você está passando, você continua andando por cima do mar. Mas quando você sente algo que não vem de Deus, porque eu já falei aqui pra você, quando você sente medo, é porque você não se sente amado. Então, se você se sente amado, você não tem medo. Então, quando você tem o medo ele faz com que você possa duvidar da situação, duvidar de Deus e duvidar de você mesmo. E esse medo, ele vai pegando todo o seu organismo e fazendo você afundar, fazendo você voltar para o passado, fazendo você voltar para as situações em que você estava, o que estava ali tudo de baixo, você estava por cima. Mas quando você para de olhar para o mestre, você começa a olhar para os lados, você começa a sentir o vento forte, porque o vento já estava forte. Quando, se você ler os versículos anteriores, fala que ele estava tendo, o vento estava muito forte ali onde eles estavam. Então, ele já estava forte o vento, mas Pedro, por um segundo, ele, em vez de olhar ali, continuar olhando para o mestre, ele olhou para a força do vento, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para a situação e ele percebeu, não é possível andar sobre as águas, não é possível eu continuar aqui, não é possível fazer isso que eu estou fazendo, porque não, na maneira natural, não é possível, porque está ventando muito, porque a natureza em si não permite que eu faça isso. Então, quando ele começou a olhar para os lados, ele sentiu medo, ele sentiu pavor, ele sentiu que aquilo dali não era natural, que ele sentiu que ele não podia confiar em Deus, e sim que ele mesmo não teria força o suficiente para continuar andando ali sobre as águas, para continuar fazendo o que ele estava fazendo. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes nós estamos ali andando sobre as águas, sabe, vivendo a nossa vida, seguindo a Deus, seguindo aquilo que Ele nos chamou para fazer, só que aí vem uma situação e faz você desviar o olhar. Faz você mudar o foco, faz você parar de olhar para o mestre, e quando isso acontece, você começa a afundar. Você começa a viver o que vivia antes, sabe? Uma vida com medo, de uma vida de tristeza, uma vida onde você não consegue realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que o Deus que nós servimos, né? Ele é tão misericordioso, assim, que enquanto, né, o mundo ainda não acabou, nós ainda temos acesso a essa misericórdia, pois ela se renova a cada manhã. Então, quando Pedro estava afundando ali, ele gritou, socorro, Senhor! E o Jesus foi lá e segurou na mão dele imediatamente. Mas ele fez uma pergunta. Por que você duvidou? Como é pequena a sua fé, Pedro? Por que você duvidou? Quantas vezes nós duvidamos da vontade de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós seguimos ali um caminho, aquilo que Deus ele nos chamou para fazer, e nós vamos fazendo ali, vamos nos dedicando, só que nem sempre é como nós queremos. Nem sempre a situação vai acontecer da maneira que nós planejamos, mas se nós não entendermos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então as situações que vão acontecendo, ela vai cooperar para o nosso bem. Mesmo que seja algo ruim, mesmo que seja uma situação que você ainda não tinha passado antes. A nossa vida é como se fosse várias fases, como um jogo. Você tá ali jogando, aí quando você enfrenta todos os monstros, todas as barreiras, todo o desafio que tem ali, você passa para a próxima fase. E a próxima fase é mais difícil. E assim a nossa vida também. A próxima fase sempre vai ser mais desafiador. Mas isso não é para te deixar mais fraco, e sim para te tornar mais forte. Só que às vezes a gente não entende isso e desiste no meio do caminho. E olha para os lados, olha para as situações, olha para as pessoas e esquece de olhar para o mestre. Se você tiver uma vida olhando somente para Deus e seguindo as orientações que o Espírito Santo te dá, você pode passar o que for, mas ele vai estar sempre ali te ajudando. E você vai sentir algo no seu coração que é uma paz, a paz que excede todo entendimento. Então, quando você confia no Senhor, é essa paz que vem dentro de você. O mundo pode estar acabando, desabando, acontecendo um monte de coisas, mas você está ali confiando no Senhor, porque o seu coração vai estar em paz. Mas isso só é possível quando você foca o seu olhar no Mestre.
no momento em que Pedro olhou somente para o mestre, ele disse: Senhor, então se é tu mesmo, deixa que eu vá até aí. Jesus falou: vem, pode vir. E ele, quando ele estava olhando para Jesus, ele começou realmente a andar sobre as águas. E ele foi lá, mas só que ele percebeu, porque o vento já estava forte, mas ele percebeu que o vento estava muito forte. Ele percebeu que aquela situação não era comum. Ele percebeu que na força dele, ele não ia conseguir chegar. Só que tem um detalhe: se ele continuasse olhando para Jesus pela fé dele, ele continuaria andando, né? Ele continuaria chegando mais perto de Jesus. Jesus estava um pouco distante do barco. Então, nós entendemos que quanto mais olharmos para o Senhor, quanto mais focarmos no Senhor, mais força teremos. E a nossa fé, ela vai se alimentando cada dia. Mas isso é um exercício diário mesmo. Para você poder ter a fé de acreditar, de passar por cima das águas, ou seja, passar por cima dos seus problemas, passar por cima das situações que vão acontecendo na sua vida, é necessário exercer a fé, né? É necessário realmente acreditar naquilo que você não está vendo, mas você acredita que é possível, na fé que faz você realmente acreditar em Deus, né? Então é exercer essa fé e acreditar que o mundo pode estar acabando, mas ele vai estar ali com você, porque também é a promessa dele: eis que estarei convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, quando você se sente amado, você começa a perceber que todos os detalhes, todos os cuidados, tudo que Deus faz é para poder cuidar de você, é para poder você chegar onde realmente você quer, onde quer que Ele quer que você chegue. E isso é o mais importante, né? A direção de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é alguém apaixonado por almas, né? Por pessoas. Então, toda a nossa vida tem que ser para atrair essas pessoas para o reino. Tudo que formos fazer, seja no nosso negócio, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, em todos os lugares que estivermos, sempre o nosso objetivo tem que ser alcançar almas para o reino. Então, quando nós colocamos isso como prioridade nas nossas vidas, com a nossa, porque o que vai acontecer, né, depois que tudo acabar? Jesus, ele vai chamar aqueles que vão sentar à mesa com ele, né? E ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa tem que ser a nossa motivação, de um dia poder ouvir isso. E para isso nós temos que ser influenciadores do reino, temos que ser instrumentos do reino. E onde quer que nós estejamos, o fato de a gente estar aqui esse horário da manhã falando sobre o reino de Deus já é realmente algo para o reino. Então, você, onde quer que você esteja, é necessário influenciar o reino, falar sobre o reino. Tem muita gente que já ouviu, mas que precisa ouvir novamente. Tem muita gente que teve uma experiência com Deus, mas hoje está longe. E eu digo que eu penso que hoje tem mais gente desviada do que pessoas que nunca aceitaram Jesus. Eu acho. Não tenho certeza, não sei se já fizeram uma pesquisa sobre isso. Mas quando tu vai conversar com uma pessoa, aí alguém fala assim: ah, eu já fui da igreja já. Ou quando era criança, quando era adolescente, ou até mesmo quando adulto. Mas na maioria das vezes é quando era criança, que ia para a igreja e tudo mais, só que por algum ponto do caminho ele acabou saindo daquele momento, saindo, né, da presença de Deus. Porque não olhou para o mestre. O nosso objetivo hoje, dessa semana, desse foco tem que ser, desse dia 73, olhar para o mestre. Ah, Michele, mas eu tô afundando, eu tô caindo, eu tô cheia de problemas, cheia de dívidas, cheia de situações que eu não consigo resolver. Olhe para o mestre. Quando você confia a sua força no Senhor, Ele vai te mostrando o caminho que é para você seguir. E isso é um desafio muito grande, porque a gente quer acreditar na força do nosso braço. Mais cedo a gente estava refletindo ali sobre Provérbios 3:5, né? Que não é para confiar na nossa força, nem na nossa inteligência, mas na sabedoria do Senhor, na força do Senhor. É sobre Ele, sabe? É sobre como Ele pode influenciar as nossas vidas. Às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe de nada.
Tudo que nós sabemos é aquilo que Deus nos permite conhecer, tudo que nós sabemos é aquilo que Ele nos permite entender. Então, quanto mais você vai buscando o reino, quanto mais você vai influenciando o reino, quanto mais você vai se aproximando do reino, você vai olhando para o Mestre e vai andando sobre as águas. Mas a partir do momento em que você duvida, em que você sente medo, em que você olha para a sua condição, você acaba perdendo o foco. E quando você perde o foco em Jesus, você acaba afundando. Mas se isso acontecer, você tem ali a misericórdia dele para dizer: Senhor, me ajuda. E ele vai estender a mão e te segurar e te puxar. E assim: venha comigo. Mas por que você duvidou? Por que você teve pouca fé? Ele tem esse olhar de misericórdia conosco, mas ele também nos questiona isso. Por que é tão pouca a tua fé? Por que você não acreditou o suficiente? Como se ele falasse: por que você não acreditou o suficiente? Por que você não acreditou em mim? Você está tanto tempo comigo, você vive tanto tempo comigo, mas mesmo assim você não acreditou o suficiente. É a mesma coisa conosco. Quanto tempo nós estamos com o Senhor? Quantos anos nós vamos na igreja, aceitamos Jesus? Quanto tempo faz isso? E mesmo assim, durante todo esse período, ainda agimos com a força do nosso braço. Mesmo assim, a gente se liga nas preocupações, a gente fica muito ansioso, fica, sabe, angustiado. Sábado eu fiquei assim, inquieta demais. De tarde eu tinha assistido umas aulas novas e toda vez que eu assisto algumas aulas assim, a minha cabeça explode de ideias, assim, muitas, e aí eu venho muitos questionamentos, fico questionando o que eu tô fazendo, questionando o que eu posso fazer para melhorar, vem muitos questionamentos mesmo, e quando vem esse questionamento na minha cabeça eu fico muito inquieta. E normalmente eu fico inquieta durante uma semana, durante 2, 3, até ter certeza do que eu vou fazer. Mas eu tive uma experiência nova, porque eu estou mais conectada com Deus. Eu tenho buscado, na verdade, me conectar mais com Deus. E isso me deixa o meu espírito mais forte. Então, no momento em que eu fiz uma oração de noite, eu disse: Senhor, antes de dormir, eu disse: Senhor, me mostra qual caminho que eu tenho que seguir. O que eu preciso fazer para glorificar o Teu nome através da minha vida. E quando deu pela madrugada, quando eu fui orar, veio assim, de maneira bem suave, bem sutil, uma voz que eu ouvi assim, que me fez chorar naquele momento e me disse exatamente o que eu precisava fazer. E eu passei o domingo meditando nisso, refletindo sobre isso, estava um pouco mais reservada, mas estava, sabe, vindo assim, todos os caminhos que eu tinha que seguir para poder alcançar aquele objetivo. E deu uma paz tão grande no meu coração que eu me lembrei justamente do que ele fala, né? Que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente. Então, quando nós realmente confiamos no Senhor, quando nós olhamos para o Mestre, quando nós colocamos as nossas preocupações, as nossas angústias nas mãos dele, ele vai nos dar a direção daquilo que nós devemos seguir. E isso é maravilhoso. E isso não tem preço. O que antes eu passava 2, 3 semanas, às vezes um mês, inquieta, sem poder dormir, sem poder saber o que fazer, sem poder ter uma direção, sem poder ter nada, eu coloquei somente em uma madrugada nas mãos do Senhor, em uma noite, e Ele me mostrou poucas horas depois do que eu tinha pedido para Ele. E isso realmente não tem preço. Mas esse é aquilo que eu tenho falado muito aqui, sabe? De você olhar para o Mestre, de você focar no Mestre, de você colocar as suas preocupações mesmo na mão dele. Às vezes a gente fica querendo pegar assim conosco, assim: ah, Senhor, me ajuda. E aí você pega o problema para você mesmo, você coloca nas mãos de Deus e 5 minutos depois você pega para você de novo, sabe? E isso não é confiar em Deus, é confiar na força do seu braço, é achar que você pode resolver. Mas às vezes a gente não pode, às vezes realmente a gente precisa de uma orientação, de uma direção. E se a gente perguntar para fulano de tal ou para outra pessoa, ninguém vai entender, porque eles vão olhar com a ótica deles, com aquilo que eles já passaram. Só que Deus, ele tem um plano determinado, ele tem algo que ele quer fazer através das nossas vidas, ele tem um propósito para todos nós. Então, quando nós colocamos as nossas ideias, as nossas angústias, as nossas preocupações na mão dele, ele vai nos dar a direção para que o nome dele venha a ser glorificado.
Foi essa a minha oração que eu fiz. Porque eu não queria algo que fosse pra mim. Eu não queria algo que fosse, sabe, pra poder glorificar o meu nome. Não, eu queria algo para que fosse glorificado o nome dele. E quando Deus percebe essa pureza no nosso coração, de entender, quando percebemos que é sobre Deus, que nós colocamos assim, Senhor, é pra ti, é pra glorificar o teu nome, não é sobre mim. Ele vai lá e nos mostra o que nós devemos fazer. E isso é maravilhoso. Por isso, na manhã de hoje, no dia de hoje, eu quero que você venha meditar sobre isso, de olhar para o Mestre, de seguir a orientação dele, de não afundar, de não olhar para os problemas, de não olhar para as situações, para o mundo ao seu redor, porque é aquele que dá a visão, dá também a provisão. Se ele colocou no seu coração o desejo de fazer algo, ele vai te mostrar o caminho para realizar isso. E ele é maravilhoso e fiel e nos ama com um amor incondicional. Então, que hoje você venha olhar para o Mestre, venha focar no Mestre, venha, parar de olhar para os lados, não fazer como Pedro, que acabou duvidando, mas confie 100% da sua vida nas mãos de Deus. Michele, como que eu sei qual a resposta certa de Deus? Através dos frutos do Espírito. E qual um dos frutos do Espírito? A paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que faz você confiar independente do que está acontecendo, a paz de que você não está olhando nada acontecendo nos olhos materiais, mas você ter a certeza nos olhos espirituais que vai acontecer. A fé se alimenta mais. Tudo isso são frutos do Espírito, que vai ali te fortalecendo, que vai te animando, que vai enchendo o seu coração de algo que ninguém consegue entender. Mas isso vem de fruto de relacionamento com Deus. Então continue olhando para o Mestre. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Senhor, como Tu és bom, meu Deus. Como Tu és maravilhoso e digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Obrigado, meu Deus, por fazer parte das nossas vidas. Obrigado por nos amar de maneira incondicional. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar que é em Ti a nossa solução, que é em Ti a nossa fortaleza, que é em Ti, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, meu Deus, a dar um passo de fé. Nos ajuda, meu Deus, a dar um passo de confiança e acreditar que o Senhor, meu Deus, está no comando das nossas vidas. Acreditar que o Senhor, meu Deus, sabe o que faz e nos mostra aquilo que realmente nós devemos fazer. Que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei o que ela tem feito, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então aproxima mais essa pessoa de Ti, mostra para ela uma direção, o próximo passo, e que o Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no dia 73, né? Glória a Deus por isso. Já passou ali dos 365, né? Falta poucos dias agora. Quer dizer, mais ou menos. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para você fazer esse ano. Esse ano vai ser um ano diferente, um ano de grandeza, um ano de conquista, um ano de fazer aquilo que você nunca fez nesses últimos anos que passou toda a sua vida. O tempo está acelerado, o relógio está acelerado, muita coisa tem para acontecer, mas que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que você tenha um dia excepcional, que você venha olhar para o Mestre, foque no Mestre, não olhe para os lados, não olhe para os problemas, senão você afunda e não queira afundar. Continue firme, continue na força do Senhor, continue olhando para Ele, tá bom? Um beijo no seu coração e amanhã estaremos aqui novamente às 6h27 da manhã. Amém, graças a Deus. Um beijo, meus amores. Bye, bye.